Olá, abençoados, bem-vindo ao canal do Ministério Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac, sou o cooperador de Jesus Cristo e hoje eu preparei aqui um tema para se deleitar com os abençoados. Deixa eu abrir aqui o slide. Esse canal tem a finalidade, abençoados, de fazer a palavra correr. Então é um canal que ele é bem simples aqui. Eu ministro aqui os estudos usando slide, mas o importante é alcançar muitos abençoados com o Evangelho da Graça de Deus. Essa é a finalidade. Então eu preparei aqui um tema maravilhoso. Tema aqui maravilhoso. Por quem morreu Cristo. Então é isso aí. O tema é Por quem morreu Cristo. É a parte 1 do estudo, beleza? Então você pode tomar nota aí dos textos que eu separei aqui para lermos. E vamos lá, né? Vamos ver aqui o primeiro texto da Bíblia. Aqui em Mateus capítulo 26, verso 28, Jesus aqui antes de ser crucificado, ele se reúne ali com os discípulos na última ceia e diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja que ele faz alusão àquela ceia que ele preparou, que ele teve com os discípulos, ele faz alusão ao derramamento aqui do sangue, né? Do sangue realmente físico, né? Que ele seria crucificado, derramaria o sangue dele, mas ele diz aqui, ele faz alusão aqui que aquele sangue seria derramado por muitos, não por todos, né? Então, aqui a gente já vê a questão por muitos. Muitos é diferente de todos. Então, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, foi por muitos. Então, aqui a gente já vê aqui evidência do tema predestinação. Eu falei que predestinação, em alguns estudos, eu falo que o tema predestinação é a coluna dorsal do Evangelho da Graça. Então, nós, no decorrer do tema, né, da parte, aqui é a parte 1, tem outras partes que eu ministrarei, então a gente vai entrar nesse assunto no tema predestinação. Então, aí a gente já consegue ver ou ter uma luz do que ocorre, né, no mundo em relação às pessoas. A gente vê tantas coisas aí, então a gente já consegue ter aqui uns, como diz assim, uns flashes de luzes, né? A verdade de Deus, o Evangelho. Então aqui a gente vê que ele derramou o sangue por muitos. O sistema religioso, ele não gosta, né, quando pregamos essa verdade, mas a verdade tem que ser dita. Certa vez Paulo disse: por acaso tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Então a verdade tem que ser dita, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Está escrito nas epístolas do apóstolo Paulo. Então a verdade tem que ser dita. A gente seremos perseguidos porque pregamos, expomos a verdade. Ensinar não, porque quem ensina é o Espírito Santo. Revelar não, porque a revelação foi dada ao apóstolo Paulo, a ele. Nós apenas estamos edificando sobre o fundamento que o apóstolo Paulo lançou.
Essa é uma questão bem interessante entender. Então, continuando, aqui nós também vamos ler aqui Mateus capítulo 20, verso 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, ele diz que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, ele diz que veio para servir. Então, onde foi que ele serviu? A todos não, a muitos, na cruz. Ele diz que e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a gente vê novamente de muitos, né? A expressão muitos. Prosseguindo aqui o slide, outro texto aqui, Hebreus capítulo 9, verso 28, diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez ele foi crucificado. A outra questão interessante é essa questão de uma única vez. Então, uma única vez, um único sacrifício, né? Ele, para tirar os pecados de muitos, não de todos. Veja, tirar o pecado de muitos. Porque existem ovelhas, a Bíblia faz alusão a ovelhas e a cabrito. No sentido figurado, ovelhas, os filhos da salvação, os filhos de Deus, e cabrito, os filhos da perdição. Beleza? E ele diz aqui: para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, né, não com parte, em outras versões diz assim, não com parte com o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqui é outra questão, é outro tema também maravilhoso. Mas vamos focar a nossa visão aqui ao tema Por quem morreu Cristo, parte 1. Ele morreu pelos muitos, não todos, ele morreu pelos muitos. Aba, glória a Deus. Vamos aqui a mais um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso 10, que diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Olha aí, ó, trazendo muitos filhos à glória. É como uma família. Vamos fazer aqui uma alusão aqui, usar aqui uma figura, uma família, né? Família, você homem, você procura uma esposa, se casa, e ali você forma uma família, tem filhos e filhas. E vamos imaginar que você e sua esposa, filhos e filhas, ali é uma família, é um mundo, né? É um mundo. Então, e existem outras pessoas que formam famílias, mas você não se refere a todas as famílias, mas a muitas. Ou seja, você faz parte desse muitos, ok? Então, eu acredito que dá para entender mais um pouco, né? Então, ele trazendo muitos filhos, ele diz aqui, trazendo muitos filhos à glória. Então, veja, muitos filhos à glória. Vamos a mais um texto. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, a graça de Deus abundou sobre muito. A gente sabe que nós estamos na Terra aqui e existem dois mundos espirituais. Eu não quero me referir ao mundo cósmico,
cosmos, a Terra, mas existem dois mundos espirituais, os filhos da salvação e os filhos da perdição, os muitos e os destinados à perdição. Então, mais adiante, no decorrer do tempo, decorrer do tempo e da hora, será trazido assuntos relacionados a esses temas. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui, no tema Por Quem Morreu Cristo, parte 1. Isaías 53, verso 11. Diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo o justo justificará a muitos. Olha, ele justificará a muitos. Então, esses muitos foram justificados. Depois da cruz, todos os filhos de Deus, ele nasce reconciliado, porque Jesus, quando foi crucificado na cruz, ele não morreu para salvar o nosso corpo carnal, não. Porque não foi. Ele foi crucificado para levar sobre si os nossos pecados. E através dessa obra salvadora, né, desse sacrifício que ele fez, ele reconciliou todos os filhos de Deus. Então, quem nascem depois da cruz já nasce reconciliado com Deus. Não tem parte com o pecado, ou seja, os antigos tinham antes da cruz, mas depois da cruz não, todos já nascem reconciliados. O que ocorre é porque quando participamos do corpo carnal devido à concupiscência da carne, nascemos com a mente danificada. Então precisamos renovar o vosso entendimento com a palavra, com o Evangelho da Graça de Deus, para conhecer a Deus, para termos entendimento que somos abençoados e para, no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida diária, entendermos as obras preparadas de antemão que Deus preparou para cada um de nós. Então, como o texto diz aqui, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, ele levou as nossas iniquidades. Estamos em Cristo, nós somos perfeitos, somos mais do que vencedores. Aba por isso, abençoados. Glória a Deus. No mesmo capítulo de Isaías, 53, vamos ler aqui o verso 12. Então, o verso 12. O verso 12 aqui de Isaías 53. Pode tomar nota, anotar aí no seu caderninho de estudo. Esse canal tem a finalidade de fazer a palavra correr, de propagar o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado, revelado ao apóstolo Paulo. Então, Isaías 53, 12 diz o seguinte: por isso lhe darei a parte de muitos, outra vez aí a expressão muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Amém, abençoados? Aqui eu termino o slide. Desde já recebo os olhos do vosso entendimento iluminados com esta verdade, o Evangelho da Graça de Deus, e que a palavra corra através de você, de quem esteja sendo alcançado por essa palavra maravilhosa, o Evangelho da Graça, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo.
Beleza? Então, um forte abraço a todos. Glória a Deus por tudo.